Graça e paz a todos os irmãos, né, que já estão aqui conosco. Eu estou no aplicativo, né? E já estava com saudade de vocês, todos os nossos irmãos, amigos aqui no canal Remanescentes Ômega, com o irmão Sérgio Oliveira. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu vim falar para você que gosta de festa, né? Você que gosta de festa. Nosso Deus é um Deus de festa, é um Deus festivo. Tanto é que tem várias festas, né? Dentro do Velho Testamento, também no Novo Testamento, fala de festas, porque a vitória é comemorada com festa. O casamento, quando você tem um casamento, você é comemorado com festa, né? E Jesus Cristo, ele é o noivo, né? E a igreja é a noiva, é a mulher, certo? É a simbologia da mulher, a igreja. Então, você que já está aqui no nosso canal, já estava aí conosco, e também vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado para depois você rever novamente aqui o assunto de hoje, que é falando sobre, vamos colocar aqui o assunto aqui para vocês verem, é a grande festa no céu, certo? Esse é o assunto, né? Não sei se já está aí, já está gravando aí, já está para o Face, né? Então, eu coloquei aqui o horário, mas eu creio que já vai entrar aqui, tá certo? Vamos ver aqui se já entrou. Só um minuto. Vamos ver se já deu certo aqui a live, né? Vamos falar desse assunto, a grande festa no céu. É um assunto muito importante nos dias de hoje. Eu estava aqui folheando a palavra, né? Olhando os assuntos da palavra e vi, né? Que nós temos que falar acerca desse assunto, da grande festa no céu. E assim sucessivamente, né? Nós devemos falar acerca desse assunto da palavra. E vi, né? Eu quero compartilhar com vocês aqui também. Que nós temos que falar acerca desse assunto. Compartilhar com vocês aqui também. Estou aqui só fazendo um teste, pessoal. Já está no ar aí no Face, viu? Está no Face aí para a gente poder conferir esse assunto, a grande festa no céu. Fala das bodas do Cordeiro. Então, pegue sua Bíblia, né? Se quiser pegar algum caderno de anotação também, que é bom. Eu estou compartilhando a tela aqui com vocês para a gente ver aqui. Aqui do lado aqui, você vai ver aqui. Você está vendo aqui algumas figuras, algumas imagens que falam das bodas do Cordeiro, tá certo? Estamos vendo algumas imagens aqui passando, falando acerca das bodas do Cordeiro. Esse assunto muito importante para nós. Veremos que os salvos de todos os lugares da terra, em todos os tempos, ao longo da história, estarão reunidos sob os olhares dos milhões de anjos, querubins, serafins e demais seres celestiais participando da celebração do maior evento do universo, né? Que é, claro, a volta de Jesus, que está relacionada, a volta do Senhor Jesus Cristo está relacionada com as bodas do Cordeiro, né? Que é a grande festa no céu. Glória a Deus. É um festejo de casamento, né? No Novo Testamento apresenta as imagens do noivo e da noiva, ou do esposo e da esposa, para demonstrar a relação de Cristo com a igreja, tá certo? A irmã Cátia Costa também já está assistindo aí, também conosco, tá certo? Aí na live. Então, vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir aqui nossas Bíblias no livro de Mateus. No livro de Mateus, ele fala mais detalhado acerca desse assunto, tá certo? Mateus capítulo 22. Deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 22. A partir do verso 1, tá certo? Mateus 22, a partir do verso 1. Então, está escrito, ó. Vou só baixar um pouquinho aqui o meu retorno, para que não dê retorno aí para vocês também, né? Para ficar só, a minha voz fica melhor. Você vai ficar gravado aqui, depois você vai assistir novamente, vai olhar os detalhes, tá certo? Ainda estou aprendendo aqui também a mexer aqui nesse aplicativo, de fazer live, tá certo?
mas estou aprendendo. Entendeu? Aos poucos a gente vai aprendendo. Certo? Então, tem uma grande festa no céu, né, aqui no canal Remanescentes Ômega, certo? Canal Remanescentes Ômega, falando aqui com o irmão Sérgio Oliveira, e o tema Grande Festa no Céu. Livro de Mateus, capítulo 22, né? Lembrando, se você quiser comentar algo, também pode comentar aqui, a gente coloca aqui os comentários, tá certo? E nós colocamos aqui os comentários também, para quem quiser comentar também, tá certo? Então, vamos lá. Mateus capítulo 22, a partir do verso 1 diz: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Então fala aí, como você vê na imagem, né? Fala das bodas do cordeiro, tá certo? Daqui a pouco a gente vai ler aqui na imagem. Então fala aí das bodas do cordeiro, da grande festa do céu. Então esse é um assunto muito relevante que fala acerca da volta do Senhor Jesus, do preparo da igreja, a nossa grande esperança e também dessa grande reunião que nós estaremos aí assentados, que ele diz, né? Estaremos assentados com Abraão, com Isaac, com Jacó, tá certo? Com Moisés, com Noé, apóstolo Paulo, né? Os discípulos, Maria, José, todos, e principalmente o nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, aqui o Senhor fala mais uma vez por parábolas, né, para que a gente possa compreender algo para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, para a vida daqueles nossos familiares, amigos, todos nós, nesse assunto tão importante nos dias de hoje. A Bíblia diz aqui, verso 5, né? Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Aqui na parábola do Senhor Jesus, né? A Bíblia diz, o rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então o rei ficou muito irado, né? Aqui na história da parábola, porque ele fez um grande banquete, fez as bodas, né? Todo casamento, todo grande acontecimento, ele merece uma festa. E a simbolização da volta de Jesus com a festa no céu, com as bodas do Cordeiro, não é diferente, né? Tanto é que o Senhor disse, assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, tá certo? Os grandes patriarcas daquela época, e assim sucessivamente. E com certeza, nós aqui temos que nos preparar cada dia para essa grande festa, né? Depois eu vou ver bem rapidinho aqui outros versículos bíblicos. A Bíblia diz, ó, no verso 8, então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Esse aqui você vê que vai repercutir no que está acontecendo hoje, tá certo? Essa parábola que ele falou vai repercutir no que está acontecendo hoje. Verso 9 diz, ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas e o quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Você vê que antes não tinha convidados, o Senhor convidou, né? O Senhor convidou os convidados, né? Convidou os convidados. Mas eles, um deu uma desculpa que não ia, outro disse que não ia porque ia comprar algo, outro disse que não ia porque ia para outra festa, outro disse que não ia porque... Então inventaram N motivos e não foram para a festa do Senhor. A Bíblia diz aqui no verso 11, entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Ou seja, ele não estava vestido a caráter, de acordo, né, com a roupa apropriada para estar naquela festa. Né? Você vê que há uma simbolização aqui. Aí ele diz, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial, ou seja, sem ser convidado, sem a veste nupcial? Porque só entrava hoje com convite, né? Ou então tem que ter a veste também, a rigor, a caráter, né? Uma festa temática, uma festa de casamento, enfim.
Aqui a Bíblia diz, né, ó, e perguntando, né, ele disse, e essa pessoa emudeceu, porque ele não estava com convite, não estava com a roupa nupcial apropriada. Verso 13 diz, então ordenou ao rei e aos serventes, amarrai os pés e as mãos, e lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 14 diz, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então a palavra de Deus aqui nos diz, né, que dentro dessa parábola, dentro do contexto dessa parábola, ele quer dizer o quê? Que na sua volta, infelizmente, nem todos se salvarão. Porque ele fez o convite, né, ele fez o convite às pessoas, mas as pessoas não querem, as pessoas não buscam, as pessoas não querem saber da palavra, as pessoas, infelizmente, não todos, mas muitas pessoas, né, infelizmente, poucas pessoas dão ouvido à voz do Espírito. Por isso que o Apocalipse diz, ó, e, aí, e o que eu digo para a igreja, né, que ouçam com a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas aí, infelizmente, tanto se fala, tanto se diz, mas as pessoas não estão, parece que não estão atentas, parece que entra num vídeo e sai do outro. Então, o Senhor está advertindo aqui para nós, né, aqui na parábola das bodas. Essa parábola também se parece muito com a parábola das 10 virgens, 5 estavam preparadas e 5 não estavam. Então, nós temos que nos preparar a cada dia eu, você, cada dia para a volta do Senhor Jesus Cristo. Todo dia o Senhor está anunciando, está falando, está dizendo, né, para que nos preparemos, para que nós estejamos prontos a cada dia, dentro dessa verdade, dentro desse contexto do que ele fala aqui. Por quê? Porque aqui ele chamou primeiramente o povo judeu, o povo de Israel, né? Porque dali vem a salvação. Ele disse para a mulher de Samaria, mulher, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas só que os próprios judeus, não vou dizer todos, toda vida tem um pouco de pessoas que acreditam, né? Apesar da maioria, infelizmente, não acreditar, naquele tempo também não foi diferente. Muitos acreditaram em Jesus, mas a maioria não acreditou. Até os próprios sacerdotes foram os primeiros a crucificar Jesus, achando que ele não era o Messias verdadeiro, achando que ele não era o enviado, né? Em hebraico, o Machia, né? Em hebraico, o Machiacã, Machia. Então, eles ainda lá no país de Israel, tem deles lá, a maioria ainda estão esperando o Senhor Jesus voltar. Ou seja, quer dizer, ainda estão esperando a primeira aparição do Messias, porque eles não acreditam no nosso Senhor Jesus Cristo, que eu e você acreditam. Então, você vê aí, o Senhor Jesus já veio, já pregou a palavra, já morreu por nós, certo? Para a nossa salvação. E, mesmo assim, tem pessoas que não creem, tem pessoas que não acreditam. Então, hoje, do que está acontecendo no mundo, nós temos uma grande esperança. Às vezes a gente vê o preço das coisas subindo, a gente vê guerras, a gente vê calamidades, explosões, como essa explosão que aconteceu agora em Beirute, tá certo? E outros terremotos, outras coisas mais, mas a Bíblia diz que é o princípio das dores, mas não só isso. Nós estamos vendo também o acordo também de paz, que foi feito agora, né? Porque fala-se, entre aspas, acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes, mas através dos Estados Unidos, através do governo Trump, estamos vendo aí a nova notícia que saiu agora, que está repercutindo no mundo todo. Mas a Bíblia diz, quando falar de paz, haverá repetindo destruição. Então, devemos ter cuidado. O alerta está dado para mim, para você, para todos nós, para nós ficarmos vigilantes, para nós ficarmos alertas de tudo que está acontecendo. Tudo que está acontecendo conosco, nas nossas vidas, que estejamos, o recado é para que estejamos preparados, para nós, quando o Senhor nos chama para participarmos dessas bodas, para participarmos dessas festas, mas é necessário estarmos revestidos das vestes nupciais. O que são essas vestes para nós hoje? É a veste do conhecimento, é a veste do temor a Deus, é a veste do examinar as Escrituras. Tudo isso são vestes espirituais. É a minha oração ao Senhor, é a minha consagração. Tudo isso faz parte das vestes nupciais, né, que não são vestes de pano, mas são vestes espirituais na minha mente, né, e no desejo de eu estar em comunhão com Deus. Isso aí é muito importante para mim e para você. É importante para todos nós. Tá certo? Então, só vou... atente aí para essa figura. Só vou ler aqui mais uma vez, só para complementar o que nós estamos falando. Essa mesma passagem também está no livro de Lucas, capítulo 13, verso 29.
assentados à mesa do rei, que diz, os crentes do Antigo Testamento juntar-se aos fiéis da igreja, num só grupo, ou seja, também judeus e gentios, né, porque tem judeus lá também que creem no Senhor Jesus Cristo, apesar da maioria no momento não crê, mas tem uns ainda que creem. E a Bíblia diz, como aqui também nós os gentios significa gente do mundo, né, temos muitos que creem, mas tem muitos, milhares que também não creem, né, outros creem de boca, descreem de boca, mas realmente não está ainda alinhado, mas eu creio que você vai estar. Eu creio que o Senhor tem um tempo para cada um de nós nos alinharmos, nos acertarmos com Deus, certo? Eu creio isso. Eu creio que você estará preparado nesse dia, eu estarei, nós estaremos, né? Mas esse dia começa hoje, não espere só para o dia que vier, não. Esse dia começa agora. É a preparação. O Senhor está mandando um recado, o Senhor está mandando para você o alento, tá certo? Para que estejamos preparados em espírito de oração, tá certo? A cada dia. Então aqui diz, ó, num só grupo para sentar-se à mesa do rei, e virão do oriente, virão do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Lucas 13, 29, tá certo? Fala também. Depois você anota aí mais uma vez, tá certo? E a gente vê aqui alguns caracteres, depois a gente vê aqui, da noiva do cordeiro, né? A noiva do cordeiro simboliza a igreja, significa a igreja do Senhor, tá certo? É a noiva do cordeiro. Werner Nobre, né, está assistindo, mandou aí um bom dia, um abraço, um bom dia para você, Werner. É o DJ Werner, né, bom dia, mandou um bom dia. Também Fátima Santos está assistindo, Fátima Oliveira, né, Kátia Costa, também Francisco Pereira está assistindo, tá certo? Um abraço aí para todos vocês, pessoal. Deixa eu olhar aqui mais pessoas que estão assistindo aqui. Francisco Pereira, Roberto Oliveira, o amigo Roberto também está assistindo. E agora, por último, Werner, né? E é isso, pessoal. Então, é o preparo, né? O preparo da igreja. A igreja é considerada como uma noiva, né? Adornada para o noivo, que é Jesus Cristo, quando ele está voltando, quando ele voltar, ele nos arrebatará para a glória, para as bodas do Cordeiro. Vai ser o primeiro evento depois da volta do Senhor Jesus Cristo. Existem os eventos, né, que acontecerão antes da volta do Senhor Jesus Cristo, e existem os eventos que acontecerão depois da volta do Senhor Jesus Cristo, né? Nos meus vídeos anteriores, no canal Remanescentes Ômega, a gente fala sobre a questão do arrebatamento, da grande tribulação, o preparo da igreja, né, a grande esperança, né, de Daniel capítulo 12, onde se levanta Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E é muito importante essas passagens a nos dar esperança, a nos dar paz, a nos dar alegria, tá certo? O tema está passando aí, a grande festa no céu, aqui no canal Remanescentes Ômega. Então, a gente vê que alguns acontecimentos que sucedem antes da volta do Senhor Jesus, vamos falar também do anticristo, a ascensão do anticristo, como a igreja deve se preparar, né, nesse nova ordem mundial, no governo mundial da nova ordem, tá certo? As calamidades que acontecem, mas como o povo de Deus será protegido? O povo de Deus é protegido, certo? Nós somos protegidos por Deus, porque a Bíblia diz que o maligno não pode nos tocar assim que você esteja vivenciando em comunhão com Deus. Se você está em comunhão com Deus, o maligno não pode lhe tocar. Você pede proteção a Deus, a armadura de Deus, capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé. Então amados, nós que vê isso aí, essa questão, tá certo? Nós estamos também no final da quarentena, né? A quarentena já está passando, muitas pessoas já voltaram a trabalhar, tá certo? Outras ainda estão em casa, mas a maioria já voltou a trabalhar e as coisas estão voltando, não como era antes, né? Estão voltando ainda, mas devemos a cada dia nos preparar para os acontecimentos do decorrer do final desse ano, para os próximos anos, para o próximo ano e os anos que sucederão, né? Das coisas, devemos estar atentos ao que a palavra de Deus nos diz, o que devemos fazer, como devemos proceder, tá certo? Fátima Oliveira também está dizendo que crê, amém, tá certo? Todos aqui que estão assistindo a nossa live. Então, como diz aqui na parábola, né, que o Senhor Jesus disse, ele chamou os convidados. Os convidados simbolizam o povo judeu, que a maioria não quis, né? Isso que ele diz, amaram mais as trevas do que a luz. Isso não é diferente também de nós, o povo gentil. Né? Não são todos nós que cremos. Alguns creem, outros não creem. Tá certo?
Porque o Senhor deu o livre-arbítrio para você crer ou não, tá certo? Esse livre-arbítrio foi dado pelo Senhor. Então, a palavra de Deus nos diz aqui que ele mandou os seus servos, né, que simboliza os anjos também que nos ajudam no nosso ministério terrenal. E também simboliza todos aqueles atalaias, todos aqueles missionários, todos aqueles que levam a palavra de Deus. Essa palavra está chegando até você, é guiada pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos guia para levar essa palavra. Tudo é na igreja movido pelo Espírito Santo, verdadeiramente. É o Espírito Santo que trabalha no nosso coração, é que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que nos dá os dons espirituais, tá certo? O dom de louvar, o dom de pregar, o dom de línguas, a interpretação das línguas, é que dá o dom de revelação, e assim sucessivamente. Então, eu tenho uma lista aí de acho que aproximadamente 9 dons, né? Então, é o Espírito Santo que dá. E ele dá a cada um segundo lhe aprove. Ou seja, segundo ele acha melhor para aquela pessoa. Para um, ele dá um discernimento, para outro, ele dá outro, e assim ele vai distribuindo os dons espirituais. Da mesma forma, também a vocação, né? Para uns ele deu como evangelista, outros pastores, outros apóstolos, tá certo? Mas tudo é para o bem da obra de Deus. Tudo é para a edificação da obra no Espírito. Amém? A Bíblia nos diz aqui, irmãos, que depois da volta do Senhor Jesus, nós vamos para onde? Nós vamos ser arrebatados para o céu. Então, dentro desse arrebatamento, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser as bodas do Cordeiro. Vamos ver também isso no livro de Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, último livro da Bíblia, né? Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse 5, no verso 11, certo? Diz... Vou ler aqui do verso 9. Vou ler aqui do verso 9, tá certo? Você anota aí Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Tá certo? O que diz aqui: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, reinarão sobre a terra, né? Reinarão sobre a terra quando? Eu já dei um estudo aqui sobre os 1000 anos, falando que a terra será renovada, vai ser, por isso que o Senhor Jesus chama de a regeneração. A terra será renovada através do fogo, tá certo? Porque teve o dilúvio que foi com água, agora a terra vai ser destruída com fogo, ou seja, vai ser destruída, mas ao mesmo tempo vai ser renovada no novo céu e nova terra, por isso que os santos reinarão na terra, justamente por isso, porque a terra será renovada, amém? Então, muitas pessoas pensam que o reinado é antes do juízo final. Não. O reinado é só depois. Tá? Apocalipse capítulo 22 fala, 21 e 22 fala dos novos céus, nova terra, falando do reinado, que é depois do juízo final. Há uma ordem cronológica, profética das coisas, tá certo? Para que a igreja possa se preparar a cada dia. Aí eu falo aqui no verso 11, vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto e recebeu o poder e riqueza e sabedoria e força, a honra, glória e louvor. Então eu vi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, né? Ó, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes responderam amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Glória a Deus. Então, a festa no céu são as bodas do Cordeiro, tá certo? E há outras passagens também que fala acerca das bodas do Cordeiro, né? Porque está próximo às bodas. Como também no livro de Apocalipse fala aqui no livro de Apocalipse, capítulo Apocalipse. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver aqui Apocalipse também no capítulo 19, né? Abra você também no Apocalipse, capítulo 19. Que diz, ó. Verso 17. Apocalipse, capítulo 19. Aliás, vamos ver aqui o verso 7 também, tá certo?
Apocalipse, Apocalipse capítulo 19, no verso 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas verdadeiras palavras de Deus. Amém? Então aqui mais uma vez o Apocalipse fala, né? E aqui no verso 17, para terminar, ó, depois você lê o capítulo todinho, mas veja no verso 17. Então viu um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde, reunivos para a grande ceia de Deus. Tá certo? Então ele faz também uma exemplificação, né, daqueles ímpios que foram mortos pela espada que sai da boca de Deus, que ficaram na terra. Ou seja, aqueles ímpios foram mortos com a espada que sai da boca de Deus, com a palavra de Deus, simboliza a palavra. Por quê? Porque eles foram mortos devido ao pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, eles não foram salvos, porque não aceitaram Jesus como seu único e legítimo Salvador. Então, por isso que eles foram mortos. Então, faz uma exemplificação, né, que as aves se fartaram das suas carnes. Tá certo? Por quê? Porque eles não conseguiram a salvação. E eles estão destinados o quê? O lago de fogo e enxofre, ou seja, o juízo final, que também é chamado a segunda morte, né? Tá certo? E a segunda ressurreição, eles vão fazer parte. Os santos não, os santos só vão até a primeira ressurreição, que é a ressurreição da justiça, né? Da liberdade, da libertação, da salvação. Mas a segunda ressurreição é a ressurreição da condenação. Então, nós já falamos isso em outros vídeos, sobre as duas ressurreições. A primeira e a segunda ressurreição. Tá certo? Então, aqui, só para finalizar a questão aqui das bodas do Cordeiro, vamos ver, você vê aí na figura aqui ao lado, certo? Que fala aqui algumas características da noiva, que é a igreja. Que é a noiva é a igreja, né? Também está assistindo também Ale Pontes, Elane Pietra, e está assistindo também Paulo Sérgio, PS, tá certo? Estão também assistindo aí a live. Acompanhe conosco. Nós estamos falando sobre a grande festa no céu, que são as bodas do Cordeiro. Certo? Então vamos aqui, né? Algumas das características da noiva do Cordeiro. Vejamos algumas de suas principais marcas. Ela é fiel, né? É uma igreja fiel. Mesmo enfrentando as intempéries da vida, a igreja, com a ajuda do Espírito Santo, permanecerá fiel ao seu noivo, que é Jesus Cristo. Hoje em dia, infelizmente, temos visto a infidelidade de muitos crentes, né? Infelizmente. Eles são infiéis aos seus cônjuges, pastores, igreja e ministério, né? Mas, quando são fiéis por intermédio da palavra e do Espírito Santo de Deus. A igreja também é santa. Estou falando aqui da igreja, né? Da igreja, que é simbolizado como a noiva. A igreja também é santa. O que significa santa? Separada. Só pode ser igreja quem é santo. 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 15. Quem vive em santificação. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Então, isso aí são características da noiva, né? Da igreja verdadeira, da noiva do Cordeiro, que é a igreja. Vamos aqui para mais aqui. Tá certo? Algumas aqui dá certo que eu estudo, outras não, né? Algumas figuras aqui. Mas a maioria fala aqui das bodas do Cordeiro. Quem poderá participar destas bodas? Todos os salvos em Jesus Cristo. Vão ver uma multidão incalculável de remidos por Cristo que estarão com ele nos céus. Apocalipse, capítulo 5, verso 11. A noiva do Cordeiro, a igreja, é composta dos cristãos verdadeiros e dos crentes de todas as épocas, né? Daqueles que se arrependeram dos seus pecados, né? E buscaram a Deus e buscaram o entendimento da palavra. O que significa o arrependimento? É você reconhecer o erro, o pecado na sua vida e procurar se consertar, e procurar ser fiel agora a Jesus Cristo, né? Tem o senhorio da nossa vida, o senhorio do mundo, da nossa vida é Jesus Cristo. Então, isso significa, são características da verdadeira igreja. Eu e você somos igreja. E nós nos congregamos, né, com outros irmãos que fazem parte também da igreja, certo? E a salvação é individual. Salvação é individual para cada um de nós cuidarmos da nossa salvação. E só temos um Salvador, só podemos ser salvos por um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, que Deus mandou, o Pai, o Criador, mandou
para a nossa salvação. Jesus Cristo, por si, ele manda o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos ser salvos. Em nome de Jesus. Tá certo? Vamos aqui novamente aqui. Que no estudo aqui é a grande festa no céu. Glória a Deus. Então é isso. Então nós vimos aqui um pouco aqui sobre a questão da parábola das bodas, né? Muitas pessoas têm curiosidade de entender, de saber o que significa a parábola das bodas do Cordeiro. A parábola das bodas do Cordeiro, na verdade, é isso, é a festa no céu, onde os salvos participarão, tá certo? João vê aquela multidão, como eu acabei de ler agora, né, de salvos, de todas as tribos, língua, povo e nação, de todas as igrejas, todas as congregações, temos salvos, temos pessoas salvas, né? Desde Adão e Eva, até a volta de Jesus, tá certo? Mas vai haver um tempo que o Espírito Santo de Deus, depois a gente vai falar sobre isso, que o Espírito Santo de Deus não vai mais estar no trabalho de converter, tá certo? Por quê? Porque existe uma profecia que diz que ele só um que resiste até que será retirado do meio, né? Que é a ação do Espírito Santo de Deus de converter do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Nós vamos só dar uma introdução nesse assunto agora, no livro de Romanos, capítulo 11. Por quê? Porque quando nós falamos aqui no início do povo judeu, não foi? Nós falamos do povo judeu. E o povo judeu foi o povo que dali veio o Senhor Jesus Cristo. Mas eles próprios negaram, a maioria deles negaram a Jesus. Tanto é que hoje, se você viajar lá para o país de Israel, talvez tenha até alguém, porque essa live está no mundo todo, né? Tem algum brasileiro em Israel, ou mesmo algum israelita assistindo essa mensagem, que tem o português, não sei. Alguns creem no Senhor Jesus Cristo, outros não. Alguns creem no Novo Testamento, alguns só creem na Torá, que eles chamam o Velho Testamento, tá certo? E o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles só creem até lá. No Novo Testamento eles não creem, porque eles não creem nas cartas do apóstolo Paulo, tá certo? Já nós cremos, tanto no Velho, né, e no Novo, que é o cumprimento do Velho Testamento. Então, a salvação é a questão do crer, certo? Nós cremos na salvação, cremos na palavra e na salvação e na fé pelo Espírito, que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, tá certo? Então, se é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, então nós temos que entender que nós temos que obedecer e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Não é qualquer Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Então, aqui, só para finalizar, para a gente introduzir nesse assunto, a questão do Espírito Santo, depois a gente vai falar sobre isso, da questão, porque a Bíblia diz, até que, lá em Apocalipse, quando o anjo, ele fala para o discípulo João, para o apóstolo João, ele diz, até que se complete o número dos teus conservos. Que são os conservos? São os irmãos. São aqueles que se converterão até a volta do Senhor Jesus. É uma igreja remanescente fiel, uma igreja que vai estar em pé naquele grande dia, né? Vai ser um grupo de pessoas. Outros não vão chegar até lá, né? Outros vão chegar e assim sucessivamente, tá certo? Mas a igreja fiel, a igreja remanescente dos últimos dias, ela estará presente. Essa igreja, ela é composta de membros fiéis a Deus, de pessoas fiéis a Deus, toda tribo, língua e povo estarão em pé nesse dia. Todas as congregações, mas são pessoas fiéis ao Senhor, fiéis a Deus, fiéis a Jesus Cristo e ao Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz aqui que, mais uma vez, retornará o poder espiritual do Espírito Santo de Deus na conversão do povo judeu em grande quantidade, né, numa chuva seródia. Nós também estamos passando agora, o povo gentil, por uma chuva temporã, mas também uma chuva seródia, que é a chuva dada pelo Espírito Santo de Deus para a conversão das pessoas, para que chegue a palavra fervente pelo ouvir a palavra de Deus, e essa palavra chegue até nós, no coração, né, para que plante, para que germine, para que plante a semente, e essa semente possa germinar no meio do seu coração. Aqui no Romanos capítulo 11 fala do futuro de Israel, né? Paulo explica que vai haver um tempo que eles terão um convertimento em grande massa, se unirão com o povo gentil para completar a grande obra do Senhor Jesus, que ele deixou para que o Espírito Santo de Deus completasse. O Espírito Santo de Deus nos usa para completar essa obra, para quando ele vier salvar a sua igreja amada. A Bíblia fala aqui, Romanos capítulo 11, verso 1, que diz: pergunto, pois,
terá Deus, porventura, rejeitado, a Bíblia diz, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, esse está falando do povo de Israel, o povo judeu. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, ou seja, que ele conheceu primeiro. De lá veio o Senhor Jesus Cristo, né? Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, procuram tirar minha vida. Quem lhe disse, porém, a resposta divina? Foi que Deus disse para ele, para Elias, né, no Velho Testamento, quando ele estava sozinho lutando contra os 450, 50 profetas de Baal, e ali ele o venceu, né, mas ele foi perseguido, tá certo? Pela rainha Má, e a Bíblia diz: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal. Então, muitas vezes a gente pensa que está só na luta, muitas vezes a gente pensa, pode pensar que você está só, mas não está. Elias pensava que estava só, mas Deus disse: reservei para mim 7.000 ainda, que não dobraram o joelho perante Baal. Ou seja, não se dobraram a mentira, não se dobraram a idolatria, certo? Mas ficaram fiéis, permanentes a Deus. Da mesma forma é hoje, tá certo? O povo está se convertendo, o povo está entendendo o caminho da verdade a cada dia, tá certo? E nós temos que ter esse entendimento de que o Senhor está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco, Jesus Cristo está conosco. Por mais que haja luta, por mais que exista contenda, batalha, mas Deus, ele nos dá a vitória, ele me dá a vitória, ele te dá a vitória. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Creia e declare a vitória em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo já nos deu a vitória. Ele já venceu por nós. Agora, temos que crer para também, nessa luta que nós estamos vivendo, obtermos a vitória também. Amém? E a Bíblia diz aqui que, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus vai contender, vai lutar, vai batalhar para converter do pecado, da justiça e do juízo o povo judeu, para converter milhares lá, né? E o povo, a gente só vê notícia, né, do povo se convertendo, até mesmo muçulmano, né? O pessoal muçulmano, também que não acredita em Jesus Cristo, irão se converter ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, ó, e se é pela graça, aí, não, ele diz aqui, verso 5, assim, pois, também, agora no tempo de hoje, ele está falando no tempo dele, mas isso aqui pega no nosso tempo também. Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então, nós somos chamados segundo a eleição da graça. Então, da mesma forma de outrora, hoje também não é diferente. Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. É só uma introdução que eu estou fazendo aqui dentro do assunto do Espírito Santo de Deus e a graça e o convertimento do povo judeu. Ele diz aqui, ó, que diremos, pois, o que Israel busca? Não, é aqui no verso 6, ele diz: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, é pela obra, né? Que já não é pelas obras, porque muitos judeus queriam se salvar pelas obras da lei. Não é pelas obras da lei, é pelas obras é pela graça. Tá certo? Porque pelas obras da lei ninguém se salva, mas pela graça a gente se salva, né? Por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição alcançou, né? E os mais foram endurecidos. Ou seja, alguns deles se converteram, né? Como os discípulos que andaram com Jesus, as mulheres que ajudavam o Senhor Jesus no seu ministério terrenal, tá certo? As famílias deles, os irmãos, aquela igreja primitiva que só no dia se converteu 3.000 almas da pregação de Pedro e dos outros apóstolos, tá certo? Mas muitas pessoas não se converteram, foram endurecidos em seus corações. A Bíblia diz, como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Até o dia de hoje está desse jeito, como bem profetizou o profeta Isaías, né, que ele falou aqui, ó. E diz Davi, também o profeta Davi, né, torne-se-lhes a mesa em laço, e armadilha em tropeço e punição. Escureceram-lhes os olhos para que não vejam, e fique para sempre encurvado as suas costas, tá certo? Por quê? Isso aconteceu, né? Por quê? Porque eles endureceram o coração, por isso que essa profecia chegou para eles. Mas a Bíblia diz, até o dia de hoje, mas vai haver um tempo que ele diz aqui, ó, a rejeição de Israel não é final. Então veja aqui no verso 11. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ou seja, através da queda deles, houve a nossa ascensão. Para colocá-los em ciúmes, tá certo?
Porque eles que são os depositários dos oráculos de Deus, dos conhecimentos de Deus, da verdade e da vontade de Deus. Mas como eles negaram a fé, como eles endureceram o coração, Deus deu a outros povos, somos nós, o povo gentil. Ele nos deu esse conhecimento, essa fé da verdade. A fé que de uma vez por todas foi pregada aos santos, tá certo? Os santos de Deus. E a Bíblia diz aqui, no verso 12, ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a Bíblia aqui na tela. Não, acho que não deu certo, né? Deixa eu voltar novamente aqui. Ver se eu consigo aqui. Vamos ver se dá certo, né? Se der, para que vocês possam... Não, eu estou colocando aqui a tela inteira, não está dando certo, não. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, pessoal. Fica aí nesse versículo aí. Tá certo? Download o aplicativo. Compartilhar. Deixa eu ver aqui. Não tá dando certo, não. Mas... vamos voltar novamente. Continue nesse texto aí da Bíblia, que eu vou só tirar aqui. Eu estou aprendendo aqui a usar esse aplicativo. Então, vamos lá. No verso 12, né? Verso 12 aqui. Só para a gente terminar aqui essa live. São agora 11 horas, 9 minutos. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento, aqui ele fala, né? O seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, se a transgressão deles redundou em riqueza para o restante do mundo, o Senhor deu o Espírito Santo para o restante do mundo, para que a gente para que a gente se convertesse do pecado, da justiça e do juízo. Aí Paulo fala aqui, faz uma síntese, né? Quanto mais agora a sua plenitude, porque o Espírito Santo de Deus vai novamente converter o povo judeu do pecado, da justiça e do juízo, como já agora converte, mas quando ele fala que ele vai converter, na chuva serode, em grande quantidade, né? São em multidões, grande quantidade vão se converter aos pés de Jesus. E vão se unir a nós, vão dizer, realmente vocês estavam com razão. Verdadeiramente o Messias já veio, é o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo é um apóstolo de Deus, né? Os apóstolos, Pedro, os outros discípulos, João, Mateus, os outros discípulos são apóstolos de Deus, tá certo? E ali eles vão se unir com o povo gentil e aguardar a grande volta do Senhor Jesus em espírito e em verdade, adorando a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia diz aqui, ó, verso 13, dirijo-me a vós outros, que sois gentios, eu estou lendo Romanos, capítulo 11, verso 13, dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar algum deles. O apóstolo Paulo tinha um desejo também daquele trabalho missionário de salvar, né, de levar a palavra para salvar. Ele e também os outros apóstolos, Pedro, Tiago, João, né, também levando essa palavra. Mas Paulo foi chamado diretamente para o povo judeu, mas também, principalmente para nós, o povo gentil. Aí ele diz, para ver se de algum modo posso incitar, verso 15, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação com o mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa raiz, também os ramos o serão. E aqui depois a gente vai... Vou só o verso 17 aqui para finalizar esse assunto. Finalizar não, dei uma introdução para depois a gente fazer um assunto mais extenso, tá certo? Sobre esse assunto aqui. Você pode também comentar aí se você quer algum tipo de assunto também para a gente trazer aqui depois na live, ou então eu faço um vídeo, coloco no YouTube para a gente ver. Né, se eu souber também, se eu não souber, eu vou estudar, vou perguntar a uma pessoa que sabe, e se eu souber, eu trago, eu vou pesquisar, né? Mas tanto que eu quero lhe ajudar
ao entendimento das Escrituras. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, né? A Bíblia diz, ó, e tu sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornar participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriar, sabe que não és tu sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Né? Ele está falando, fazendo assim, dentro de povo judeu e o povo gentil, né? Para não nos gloriarmos, tá certo? Mas que nós devemos entender que há a misericórdia de Deus tanto para os judeus como para nós. Amém? E é isso. Depois eu vou ler o restante, depois a gente continua no restante, no assunto aqui do convertimento para o povo judeu. Amém? Glória a Deus. Então é isso, amados. Então, meus amigos, irmãos, todos vocês aqui no Face, YouTube, depois vai ser gravado, você pode comentar mais, né? Obrigado a vocês que estavam comigo aqui nessa live de segunda-feira. Desejo uma semana maravilhosa para todos vocês, com alegria, fé no coração, e estudem a Bíblia, estudem a palavra de Deus. Examinar, já disse, examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, glória a Deus. Amém? Então é isso. Então, depois a gente vai trazer novos assuntos. Se você quiser comentar aí também algum assunto que você quer ver, ou rever, ou fazer alguma pergunta, certo? Eu quero estar aqui com você estudando a palavra, crescendo na graça do conhecimento da palavra de Deus, que é muito bom. Né? Se você está de folga hoje, está trabalhando, ou se você vai trabalhar mais tarde, você tira um tempinho para estar aqui comigo, irmão Sérgio Oliveira, está conosco aqui, sempre eu procuro fazer aqui esse trabalho missionário, esse trabalho de missão, levando a palavra, que é um ministério que eu já tenho há algum tempo, sabe? Já tem algum tempo, dei uma parada, mas graças a Deus retornei pela misericórdia e a graça de Deus, e agradeço a oportunidade de Deus de estar aqui com os irmãos, trazendo esse estudo, tá certo? Eu já tenho alguma experiência em estudo, né, nas congregações que eu já me congreguei, tá certo? Já fui professor da escola, tá certo? E sou um estudante de escatologia bíblica, gosto muito de escatologia bíblica. E procuro sempre examinar e procurar, orando ao Senhor, orando ao Espírito, ver o melhor, ver a verdade dentro das Escrituras, principalmente daquilo que eu gosto, que é profecia bíblica. Livro de Apocalipse, Daniel, que são os principais, e os outros livros proféticos. Mas também outros assuntos também eu gosto muito de estudar. Amém? Glória a Deus. Então, graça e paz, até a próxima, aqui no canal Remanescentes Ômega, levando a verdade à frente, canal Remanescentes Ômega. Eu também tinha um programa na rádio antigamente, que era o programa Verdades Bíblicas, e tinha também o tema, né, tinha o contexto levando a verdade à frente, certo? Com o irmão Sérgio Oliveira. Então, o assunto de hoje foi a grande festa no céu. Então, você pode aí rever novamente, compartilhar. Você pode compartilhar também com a sua família, com os irmãos. Enfim, é um assunto maravilhoso da palavra de Deus. Glória a Deus. Até a próxima, aqui em mais um assunto da Bíblia, mais um assunto da palavra de Deus, aqui no canal Remanescentes Ômega, no Facebook e no YouTube. Graça e paz a todos.